Abre comigo a tua Bíblia rapidinho, 2 Samuel, capítulo 23, a gente vai ler o versículo 11 e 12. Mas antes da gente começar, eu queria te contar uma história, já que eu tô achando que você tá meio amuadinho, vou te contar uma história para alegrar a tua alma. Tinha um caipira, né, um cowboy, roceiro, sabe? Aquele cara que não viu nem a luz elétrica ainda. Aí um dia tá ele andando de cavalo, tá lá, cavalgando, de repente ele viu um trem passando. Viu o trem passando e falou, rapaz, que bicho é esse? Achou que era um animal, botou o cavalo do lado e chama o cavalo. E o cavalo foi. Ele armou o laço, falou, vou laçar esse bicho agora. Armou o laço e agarrou no trem. Adivinha o que aconteceu? Rapaz, o trem saiu puxando esse cara, foi esfolando ele assim nas pedras, no mato. Ficou em coma, 3 meses no hospital, ele acordou. Quando ele acordou, ele falou, graças a Deus eu tô vivo, né? Graças a Deus. O médico deu alta para ele, ele foi caminhar na cidade. Aí falou assim, já que eu tô aqui, vou comprar um presentinho pros meus meninos. Aí passou na frente de uma loja assim, uma loja de brinquedo. Tinha um trenzinho. Tinha um trenzinho assim na vitrine, assim, né? Ele olhou aquele negócio, sacou o revólver, encheu de tiro, ele acabou, destruiu tudo. Foi preso. Chegou na delegacia, o delegado falou assim, rapaz, por que você fez isso? Falou assim, doutor, esses bichos a gente tem que matar quando é pequeno. Depois que cresce, ninguém segura. Ninguém segura. Rapaz, tem problema que é melhor a gente acabar com ele antes de começar. Acaba com os problemas quando é pequenininho. Depois que cresce, ninguém segura. Amém? Vamos para a palavra. Era só para contar uma piada sem graça para vocês matar a saudade. Vocês gostam, né? 2 Samuel, capítulo 23. Deixa eu ambientar você um pouquinho. A partir do capítulo 8, o profeta que ele começa a contar a história dos valentes de Davi. Você já ouviu falar? Davi, ele está fugindo de Saul e ele vai para uma cidade chamada Adulão. Chegando nessa cidade, ele se esconde dentro de uma caverna. E aí, quando ele está lá dentro da caverna, a palavra diz que se ajuntaram a ele só gente boa. Os endividados, os que estavam aflitos, amargurados, foi o que se juntou nele lá. Ele fugindo de Saul. Mas aí Davi se colocou como líder desse pessoal e falou assim, não, rapaz, a gente está ruim, mas a gente vai ficar bom. E esses caras, eles se tornaram os valentes de Davi. Se tornaram um grupo de elite. Se você começar a ler ali, você vai ver os feitos deles, você vai falar assim, não é possível, era só herói da Marvel. É verdade. Você vai ler ali, você vai falar assim, só herói da Marvel. Rapaz, um derrubou 800. Aí só vai crescendo, você acha que não tem um que derrubou 10. Eu não sirvo para ser valente de Davi, né? Os caras herói da Marvel. Então, primeira coisa que eu quero deixar para você aqui nessa noite, quando você está mal, você tem a tendência de atrair gente que está mal também pro teu lado. Mas você tem a chance de transformar a vida dessa pessoa. Também? Quando você está mal, a tendência é chegar a gente que está igual você mesmo, chega do teu lado, parece que a gente atrai, né? Mas você tem a oportunidade de mudar a vida dessa pessoa. Davi, ele mudou a vida desses homens. Eles se tornaram os valentes de Davi. Os homens assim, cheios de feitos, né? E aí quando chega no versículo 23, no capítulo 23, no versículo 11, conta a história de um deles, e é o que eu queria pregar para você hoje aqui. Queria pregar em cima da história de um cara chamado Samar, um dos valentes de Davi. Se você for ver os feitos, você vai falar assim, rapaz, eles são fera. Um homem brabo. Tem homem de Deus aqui? Amém. Rapaz, vocês são brabos mesmo, porque 7 horas da manhã, meu Deus do céu. Café 7 horas da manhã? Rapaz, só para homem valente. Sei não, hein? Vamos ler a palavra? Vamos lá, versículo 11 diz assim, Depois dele, Samar, eu estou lendo na versão da King James, diz assim, depois dele, Samar, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelenses fugiram dos filisteus. Contudo,
Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus. E Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Feche teus olhos aí, curva a tua cabeça, vamos orar. Pai Santo, obrigado por essa noite aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no altar, Deus, com temor e tremor, Deus, para compartilhar a tua palavra. Te peço, Espírito Santo, continua manifestando a tua presença aqui nesse lugar. Sela esse lugar com teu sangue, Deus. E se há espíritos malignos aqui nesse lugar, nós damos ordem agora no nome de Jesus que batam em retirada aqui. Somente o Espírito Santo de Deus tem liberdade de agir aqui nesse lugar. Que a tua palavra, Deus, encontre corações aqui abertos, Deus. Terra fértil, Deus, que gere frutos, Deus. Em nome de Jesus. Pode dizer amém? Eu queria falar com você hoje sobre defenda o seu campo de lentilha. Fala para o seu irmão, fala assim, ó, defenda. Não, mas fala profeta fala alto, fala, defenda o seu campo de lentilha. Essa história é uma história bem legal. Está falando ali que os filisteus se reuniram, uma grande guerra, e os caras vieram e o exército começou a fugir, e Samá, um dos valentes de Davi, ele resolve na cabeça dele defender uma plantação de lentilha. E aí você pode estar pensando assim, rapaz, tanta coisa para esse cara defender, né? Tanta coisa para esse cara fazer, podia sair correndo, vai defender árvore, vai defender planta. Mas aí quando você vai ver filme de guerra antiga, aí você começa a entender um pouquinho, você vai ver a história, que quando vinha um exército inimigo invadir uma cidade, se ele passasse numa plantação, ele destruía tudo, porque a tendência dele era destruir recursos, né? Acabar com recursos, acabar com aquilo que tinha valor para o povo, porque aí eles iam passar fome, mesmo que eles não vencessem a batalha, eles iam fazer o povo sofrer de alguma forma. E talvez ali, para Samá, ele viu o valor do campo de lentilha. A palavra vai falar que quando os valentes de Davi, naquela época que eles se reuniram com Davi na caverna de Adulão, eles eram amargurados, endividados, né? E talvez Samá estava endividado porque em algum momento um filisteu foi lá e destruiu um campo de lentilha dele, quem sabe? A gente não sabe a história dele. Talvez ele faliu porque destruíram lá, né? Uma plantação do pai e ele ficou com a dívida, quem sabe? Mas para ele o campo de lentilha tinha valor. E eu queria falar com você sobre valor e preço. O que tem valor e o que tem preço? Você sabe a diferença? Sabe? Você me vende o teu carro por 10 mil dólares? Me venderia por 30 mil dólares o seu carro? 50 vende? 50 mil dólares. E a tua filha, você me vende por 50 mil dólares? Porque o carro tem preço, a filha tem valor, né? Você não vende por dinheiro nenhum no mundo. Diferença de valor e preço, tá tudo bem aí, gente? Tô engraçado? Essa é a diferença de valor e preço. Aquilo ali tinha valor para Samá, aquele campo de lentilha tinha valor. E ele resolveu se posicionar ali mesmo, falou, não sai daqui. Rapaz, para destruir esse negócio aqui, só se passar por cima de mim. E eu tiro alguns ensinamentos preciosos desse texto aqui. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto é o seguinte, o campo de lentilha. O que é o campo de lentilha da tua vida? O que tem valor para você? A tua família? Sua família tem valor para você? O que tem valor para você? A tua saúde tem valor para você? Os teus sonhos têm valor para você? Defina o teu campo de lentilha. O que é o campo de lentilha da tua vida? Primeira coisa que a gente tem que olhar para esse texto aqui e definir para a nossa vida. O que é o meu campo de lentilha? Então pensa aí rapidinho, o que é o seu campo de lentilha? Pensou? Trouxe a tua memória? Para Samá, aquilo ali tinha valor. Senão ele não ficava ali. Será que Samá ficou doido naquela hora ali e falou assim, vou defender mato agora? Não, para ele tinha valor. Ele sabia. Segundo ponto que a gente olha para esse texto aqui e tem que ter em mente. Os inimigos se reuniram. Quando a gente fala assim, os filisteus foram para a guerra, na palavra, a gente pensa que ele é um povo. É um povo lá, uma cidade lá, os filisteus, o país filisteu se levantou e foi. Na verdade, os filisteus, eles eram 5 reis. Os filisteus eram 5 povos, que quando eles iam para a batalha, e a batalha era grande, eles se reuniam, iam, e eles eram um exército poderoso. Você imagina, são 5 reis, 5 povos que se reuniam, e eles dominavam a arte do aço,
Então eles tinham espada, lança. Então os inimigos eles se reuniram. De vez em quando os inimigos eles vão se reunir. Quando a gente olha para esse texto, você tem que ter isso em mente. De vez em quando os inimigos eles vão se reunir. E vai parecer poderoso. Vai parecer numeroso. E de fato, de vez em quando eles são. Não é verdade? Pensa aí na tua vida. Quantas batalhas já se levantaram contra a tua vida? E você olhou assim e falou assim, rapaz, não sei se eu dou conta, não. E tem gente demais. O inimigo está forte demais. A palavra vai dizer que eles se juntaram em Leí e eles eram numerosos e poderosos. E aí? Se os inimigos se reunirem, você vai defender o teu campo de lentilha? Você tem que ter isso em mente. Se eles se reunirem, você vai defender o que tem valor para você? Você quer ver? Quer ver uma coisa? Vou falar um negócio ruim para você aqui. Você está andando na rua. Está andando na rua lá, dentro do seu carrinho lá. E o seu filho está no banco de trás. E aí vem um ladrão. E o ladrão vem tomar o seu carro. Você vai preferir que ele leve o teu filho ou leve o teu carro? Teu carro, né? Importa aquilo que tem valor para mim. E aí? E se ele te ameaçar alguma coisa para ter o seu carro, você vai dar o seu carro, não vai? E se ele te ameaçar para ter o seu filho, você vai dar o seu filho? Não vai. Não importa o tamanho do seu inimigo, desde que você defenda aquilo que tem valor, certo? Desde que aquilo que você está defendendo tenha valor. Está comigo até aqui? Se sentir vontade de dormir, você fala aí, que a gente bota uma música agitada. Começa a dançar. Terceira coisa que a gente tem que olhar aqui, ó. Os aliados fugiram. Os aliados de Samar fugiram. O exército dos filisteus se juntaram. Mas Samar ficou sozinho lá no campo de lentilha. Todo mundo, o exército fugiu, Samar ficou parado lá no meio do campo de lentilha lá. Tem luta que os aliados ainda fogem. Rapaz, de vez em quando, para defender o teu campo de lentilha, os inimigos eles vão se reunir, vão ser numerosos, poderosos. Quando você olhar, quem falou que estaria do teu lado não vai estar. Tu acredita nisso? Ou só acontece comigo de vez em quando? Então aqui fica uma coisa. Tem os aliados certos. Porque os aliados certos, eles não fogem, não. Tem gente que gosta de batalha. Eu gosto de uma luta. Se você estiver passando um problema, pode me chamar para orar que eu gosto. Gosto de arrumar um problema. Fala para a pessoa que está ao teu lado assim, fala assim, ó, eu estou contigo. Mas fala com verdade. Fala assim, eu estou contigo e não abro. Fala aí, eu estou contigo. Fala para outro, eu estou contigo. Isso é sério, isso é verdade. Isso é verdade. Samar ficou sozinho lá no meio do campo de lentilha, lá, você acredita? O exército fugiu, ficou com medo do inimigo numeroso. Anda com gente que não vai correr na hora que vê o exército do inimigo. Calma. Eu não estou tentando te desanimar. Eu estou aqui para te animar. Ok? Eu não estou aqui para falar que a tua vida vai ser uma derrota. Não, eu estou aqui para falar que você é vitorioso de Jesus. Glória a Deus. Então, eu queria compartilhar com você algumas chaves poderosas para mudar a tua vida. E a primeira chave é a seguinte, ó. Samar se colocou no meio do campo. Posicionamento. Se posicione. Posicionamento muda tudo. O que tem valor para você? O que é o seu campo de lentilha? O inimigo se reuniu, o inimigo estava grande, numeroso, aí Samar foi lá, olhou aquele povo vindo, olhou eles vindo tudo lá, e ele falou assim, daqui eu não saio, só destrói isso aqui por cima do meu cadáver. Eu estou aqui parado e ninguém me tira. Sacou a espada e foi para cima. Posicionamento. Não importa o que aconteça, defenda o seu campo de lentilha. É a tua família? A tua família é o teu campo de lentilha. Defenda o seu campo de lentilha. Posicionamento. Para ali. Fica de pé. Né? Não sai correndo. Rapaz, parece que hoje, parece não, eu tenho certeza, o diabo está fazendo de tudo para destruir tudo aquilo que a igreja veio construindo durante o tempo, né? Tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é bom. O diabo tem se especializado em criar estratégias para ir destruindo. Já percebeu? Já percebeu?
E ele é sutil, ele vai minando, ele vai infiltrando, ele vai fazendo, e vai vindo no nada a ver, você não vai vendo. E quando você enxerga, está grande demais. E a nossa tendência é sair correndo. Posicionamento. Fala assim, posicionamento. Se o inimigo se levantar e vir destruir o teu campo de lentilha, para ali na frente dele, assim, saca a tua espada. Fala assim, só por cima do meu cadáver. Aqui você não passa. Enquanto eu estiver de pé, o inimigo não toma o meu campo de lentilha. Enquanto você estiver de pé, o inimigo não toma o teu campo de lentilha. Amém? Então fala assim, só por cima do meu cadáver. Mas com essa confiança, o cadáver já ficou no chão. Fala assim, só por cima do meu cadáver. Amém? Pedro fala assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. O mundo está criando um monte de estratégia para acabar com a tua casa. O mundo está criando um monte de estratégia para destruir a tua vida. O mundo está criando um monte de estratégia para acabar com os seus sonhos. O inimigo, Satanás, o nosso inimigo, anda como um leão ao derredor, buscando uma maneira de acabar contigo. Posicionamento. Só por cima do meu cadáver. Na minha casa, não. Na tua casa, Paulo? De jeito nenhum. Na minha casa, não. Essa tem que ser a tua fala. Você está vendo os inimigos se organizando? Se posiciona. Paulo fala assim, 1 Coríntios 16, 13, vigiai e permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Permanecei firme na fé, sede fortes, posicionamento. Para lá, saca a tua espada, meu amigo, levanta ela para o alto, não importa o número do inimigo, não. Não importa. Amém? A segunda chave é a seguinte, Samar defendeu o campo. Defendeu. Defenda o seu campo. Se posiciona, para lá na frente, mas defenda o campo. Também não fica só parado, porque parado, espada guardada, não mata ninguém. Defenda o campo, saca a espada e defende o campo. Vai para a luta. Vai para a guerra. Defenda o que tem valor para você com todas as suas forças. O que tem valor para você? Você já pensou, não já? Vale a pena se defender com todas as suas forças? Será que vale a pena? Então, se vale a pena, defenda com todas as suas forças. Não economiza, não. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o quão poderoso ele é. Defenda até o fim. Tem gente que usa a seguinte estratégia. Quando o inimigo é grande demais e ele não tem como se defender, ele começa a se autodestruir. Que é para quando o inimigo vir, ele não tem nada para aproveitar. Não faça isso. Não se autodestrua. Defenda. Defenda a tua casa. Defenda teus filhos. Defenda os teus sonhos. Defenda os teus irmãos. Defenda os teus amigos. Defenda. Me ajuda a pregar mais uma vez. Eu sei que é chato pra caramba, mas me ajuda. Fala pro seu irmão aí do seu lado. Fala assim, eu vou te defender. Rapaz, mas não está aparecendo. Fala assim, eu vou te defender. Vou te defender. Defenda. Defenda até o fim. Resista, não desfaleça. Defenda. Não esmoreça. A batalha é injusta. Luta assim mesmo. A batalha é grande. Permanece até o fim. Efésios 6,13 diz assim, por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Diga assim, sem retroceder, sem voltar para trás. Se revista da armadura de Deus e permaneça. Defenda o teu campo de lentilha. Não abre mão dele. Está comigo até aí? Amém? Terceira chave é a seguinte, Samar massacrou os filisteus. E eu gosto dessa versão da King James, que ela usa a palavra massacrou.
destruição em massa. É não deixar nada. É destruir tudo, não deixar nada. Samá massacrou os filisteus. Deixa eu te contar um segredo aqui que talvez você saiba, mas se esqueceu. O diabo é o nosso inimigo. E o nosso inimigo não brinca no serviço dele. Eu gosto muito de série, vejo muita série. E se você prestar atenção, hoje eles estão querendo fazer a figura de Satanás uma figura bonita. Já percebeu? Já viu isso? Faz a série Lúcifer. O cara é o herói. Já viu? Faz um desenho para criança, aí tem um diabo bonitinho lá, cantando e mexendo num cadeirão e falando assim, eu quero a sua alma. Já viu? Acho que foi você que mandou um videozinho assim. Bonitinho, o diabo lá assim. Não cai nessa. Não cai nessa. Ele só tem um trabalho. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele não brinca em serviço. O trabalho dele é roubar, matar e destruir. Por mais bonitinho que ele pareça, ele vem para roubar, matar e destruir. Então não brinca. Massacra o inimigo. Destrói até o final. Você sabe, a menor pedrinha te derruba. De vez em quando na nossa casa, a gente abre exceções para umas coisas muito pequenas. Na igreja, aqui dentro. Na nossa vida, a gente abre exceção para coisas pequenas. Já viu a criança? A criancinha está aprendendo a falar e ela vai lá e fala um palavrão e todo mundo, ai, que coisa mais linda. Que coisa linda, falou um palavrão. Ela está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. Vai crescer. E quando aprender o resto, você vai falar, Deus me livre, vai falar lá fora, lá na tua casa, né? Aí você quer gritar, mas quando era pequenininho você não parou. A estratégia do diabo, ele vem bem pequenininho assim, vai entrando, vai minando, vai destruindo, vai fazendo. Então, destrói tudo. Massacra o inimigo. Massacra o inimigo. Massacra. Cuidado com assim, ó. Não. Isso aqui que o pastor falou é fanatismo, né? É exagero. Eu até concordo até aqui, mas daqui eu já acho que é exagero. É exagero. É. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa que é exagero. O diabo ele vem para roubar, matar e destruir. E ele não brinca em serviço. Samá massacrou o inimigo. Quer dizer assim, ó, ele não deixou nenhum respirando. Ele foi lá, acabou com todos. Nenhum. Sabe por quê? Porque quando você deixa um inimigo respirando, está arriscado você passar do lado e ele saca uma faca e acaba com você, esfaqueia você. E é isso aí que o diabo faz. Você deixa um negocinho pequenininho dentro da tua casa. Aí esse negocinho, você dá nada por aquilo ali. Você dá uma permissão, concede um negócio para o seu filho. Estava tratando com uma irmã, eu e a Sirlene, e ela falou um negócio pra gente que eu fiquei pensativo depois, dei uma palavra para ela, mas fiquei pensativo. Ela falou que ela permitiu o filho dela falar palavrão quando jogava videogame, só. Não, só quando você estiver jogando videogame pode. Porque ele está falando com os amiguinhos da mesma idade, todo mundo fala, pode falar. Aí ela falou que agora ela não consegue fazer ele parar de falar dentro de casa, com ela e com o pai. Ó. Ó. É um negocinho. É um negocinho. Tá entendendo? Você está me entendendo? Se você está me entendendo, fala assim, amém. Só para eu saber que você está acordado e está comigo. Não deixa nada. Samá destruiu os filisteus, massacrou. E o inimigo saiu derrotado. O inimigo saiu falando assim, rapaz, eu não volto aqui não. Eu não volto. Enquanto esse Samá estiver aqui, furada. Satanás, ele tem que olhar para você e falar assim, furada, não me levanto contra esse cara não. Tá doido? Cara de oração? Vive uma vida de santidade? Tá difícil demais esse negócio. Vou pro próximo. Para a gente encerrar, caminhando para o final, que eu gosto de falar muito.
E hoje eu estou provando que eu consigo falar menos. Para a gente encerrar, reconheça a dependência. Reconheça a dependência. A história de Samar termina no versículo 12, dizendo o seguinte: e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Quem deu a vitória para Samar? Yahvé, Deus. Quem deu a vitória para Samar? Deus. Esses caras aqui, quando você vai ler os feitos deles, você vai ver. Era igual o super-herói mesmo da Marvel. Os caras eram muito bons. Pensa num cara que você não quer arrumar um problema. Era Samar. Pensa num cara. Estava lá nos valentes de Davi. Você não queria arrumar problema com eles de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que os inimigos falavam assim, ó. Se Davi mandar os valentes de Davi, a gente não vai não. Não arruma problema não, porque se ele mandar lá, o pessoal sai fora. Mas, no final da história, quem concedeu a vitória? Deus. Porque a gente só vence quando Deus permite. A gente só conquista quando Deus permite. O melhor, mais bonito que você seja, mais especial, igual o Michael, lindo. Me deu uma moral, né? Tô sempre pegando no seu pé. Por mais bonito que você seja, mais especial que você seja, por melhor que você seja, você só vence se Deus permitir. Se não for o Senhor conosco, podia ser o inimigo sem braço, sentado numa cadeira de roda, e Samar ainda ia perder a batalha. Contei uma história para o pastor hoje. No Brasil está na moda eles pegar comediante e botar como jornalista, já viu? Aí, estava vendo um comediante jornalista contando a história, e ele foi num treino paralímpico, e chegou lá, era boxe, e o cara só tinha um braço, e o outro era só o cotovelo, assim, né? Só, não sei se pode falar cotó. Pode? Se for processado, é culpa de vocês. Aí, ele era cotó, assim, só um braço e o outro tinha, né? E ele desafiou o jornalista, o comediante. E aí o comediante falou assim, se eu não ganhar desse cara, eu não ganho de mais ninguém. Eu vou lá agora fazer meu nome, né? Calçou a luva, e o cara calçou uma só, ele calçou duas. Entrou no ringue, foi pra cima do cara, o cara só esquivou assim, deu uma cotovelada nele com o bracinho cotó, pegou assim e ele apagou. Nocaute, foi pro chão. O rapaz, eu não consigo vencer nem num cara sem um braço. Então, se não for Deus te capacitando, você perde até pro cara sem o braço. Pode vir a vovozinha bem devagarzinho lá contra você, que você vai perder a batalha. Porque quem nos capacita é o Senhor. Quem nos capacita é o Senhor. E se não for a capacitação do Senhor, nós vamos ser derrotados fácil. Tu é presa fácil. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim, ó, e é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Ele está falando assim, ó, eu não posso reivindicar nada com base naquilo que eu sou. Com base nas minhas credenciais. E Paulo tinha credenciais, muitas. E ele fala assim, ó, eu não posso reivindicar nada com base nelas. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Fala assim, a minha capacidade vem de Deus. Então, ó, para ficar gravado no teu coração, se eu fosse você, eu anotava para ler isso todo dia. Defenda o campo. Defenda o seu campo de lentilha. Descobre o que tem valor para você. Determina o que tem valor para você. Vou te dar dica. Família tem valor para você. Igreja tem valor para você. Deus chamou a gente para ser corpo. Falei ontem na aula de pneumatologia, né? Você pode ver um corpo sem perna andando por aí? Você pode. Não tem gente que perde a perna, perde o braço, mas continua vivendo e andando? Mas você pode ver um braço andando por aí sozinho? Se você ver, o que você vai fazer? Eu saio correndo, você está doido? Se eu vejo uma perna vindo pulando para mim sozinho, eu saio correndo, não sou doido.
Porque o corpo sem um membro ele funciona, mas o membro sem um corpo ele só causa medo, terror, porque não existe, não é o plano. Então você faz parte do corpo, você é membro, então a igreja tem valor. Tem valor nisso aqui, ó, tem valor. Amém? Família tem valor, sonho tem valor, filho nem se fala, né? Faz parte da família, mas filho nem se fala. Propósito, descobre o teu propósito, vai buscar em Deus o teu propósito, porque isso tem valor. Se Satanás destruir o teu propósito, e ele não precisa destruir o teu propósito, ele só precisa destruir o teu caminho até ele. Ele muda a tua direção, fecha os teus olhos e te leva para o outro lado. Descobre o que tem valor para você. Fica de pé no teu lugar. Estou fechando, estou encerrando. Então, defenda o campo de lentilha. Se coloca no meio do campo. Saca a tua espada. Vai lá na frente dos teus filhos lá. Quando ele estiver lá na televisão, eu tenho pegado muito no pé do Hector e do Theo, que agora eles aprenderam a mexer na televisão. Agora eles escolhem o desenho, vê o desenho, e ai de mim se for pegar o controle para trocar. E aí, de vez em quando, eu estou lá e estou escutando alguma coisa, porque eles estão vendo alguém, um youtuber, não é desenho, é um youtuber, lá um influencer de criança. E aí eu escuto algum negócio assim, eu entro no quarto, vou lá, pego o controle e falo assim, se você não for ver desenho, eu vou proibir você de ver o YouTube. Vai acabar aqui em casa. Pega a tua espada, entra na frente dos teus filhos e fala assim, ó, Satanás, aqui você não entra na minha casa. Vai lá no teu casamento, ao invés de você fomentar o problema, vai lá com a tua esposa e fala assim, Satanás, aqui você não entra na minha casa. Saca a tua espada e mata o inimigo. Tá comigo? Estou falando, estou pregando na igreja certa? Massacra o inimigo até o final, não aceita o menor que for, não aceita ficar nada. 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 A estratégia dele é bem sutil assim. Mata lá na raiz. Não adianta você acabar com o inimigo. Não adianta você ir lá e impedir ele de fazer alguma coisa, mas não destruir a fonte. Então descobre a fonte e acaba com ela. E reconhece a dependência de Deus, que sem a capacitação de Deus, sem a presença dele na tua vida, sem Jesus na tua casa, você pode ser o mais lindo que for, o mais bonito, o mais inteligente, o mais sábio, a sua esposa a mais linda do mundo, mas o seu casamento não vai dar certo. Porque sem Jesus ali, Jesus é a cola. Jesus é a cola que nos une. Revelação do céu agora. Pega na mão do teu irmão e pega aí. Fala assim, ó, Jesus é a cola que nos une. Jesus é a cola que nos une. Rapaz, então chama Jesus para a tua vida. Se está faltando isso é porque está faltando Jesus. Está faltando cola? Está faltando Jesus. A gente tem que ser pegajoso demais. Tá comigo? Defenda o teu campo de lentilha. Defenda teu campo de lentilha. Defenda teu campo de lentilha. Defenda teu campo de lentilha. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida, mas Ele só pode fazer se o teu campo de lentilha estiver de pé, ué. Né? Deus vai prosperar a tua vida, vai, se o teu campo de lentilha estiver lá. Deus vai fazer florescer, vai, se o solo estiver bom, ué. Se destruir o campo de lentilha, como é que floresce? Defenda o teu campo de lentilha.